Olá, bom dia, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda. Vamos iniciando aqui mais um encontro matinal no nosso projeto 626, de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã, sempre juntos aqui para esse nosso bate-papo, tá bom? Bate-papo matinal, para nos fortalecermos, como sempre nós falamos aqui, para trocarmos esta energia, tá bom? Muito obrigado aí pela sua presença, pela sua participação, pelos compartilhamentos do vídeo, pelas indicações, pelos comentários, pelas mensagens que vamos recebendo também ao longo de nossas lives, tá bom? É muito importante a interação ao vivo, assim como depois os comentários que recebemos, as perguntas, indagações e assim por diante. Portanto, esse encontro matinal, essa live, não é feita apenas por mim, mas pela participação de todos, tá bom? Rita Moura, bom dia. Aline também, muito bom dia. Bem-vindas. Bem, na live de hoje vamos refletir a respeito da honra, né, do legado. Será que nossa honra, nosso legado é construída por nossa origem ou pelo nosso fim ao longo de nossas vidas? Muita gente fala assim, é um orgulho ter nascido em berço humilde, é um orgulho ter nascido, uma dádiva ter nascido em berço esplêndido ou de família de posses e assim por diante. Será que essas relações, a pobreza, a riqueza, a condição social tem a ver com o nosso legado, tem a ver com o que acontece ao longo de nossas vidas, ou nós vamos construindo isso com nossas ações, com nossas atitudes? Será realmente então que esta honra, que eu posso dizer a honra, a dádiva da vida, do meu legado, ele deve-se à minha origem ou deve-se ou acontece em função da minha vida, em função daquilo que eu faço, em função de tudo que eu vou construindo ao longo da minha vida? Então, é uma reflexão interessante que, para que possamos iniciar a introduzir o nosso pensamento de hoje, nossa reflexão de hoje. Nossa honra não é construída por nossa origem, mas pelo nosso fim, diz aqui este texto que vamos refletir hoje, tá bom? É interessante que nós reflitamos juntos, tá ok? Vamos então, Max Ferino, bom dia, Cassiana, bom dia também, bem-vindos, bem-vindas. Bom, as pessoas mais felizes e realizadas são as que sabem aonde querem chegar e têm metas. Quando introduzimos o texto, as pessoas mais felizes, pessoas mais realizadas, elas sabem onde querem chegar, têm objetivo na vida, têm meta na vida, não é? Não vive mais ou menos, de forma mais ou menos, não vivem de forma, como eu sempre brinco aqui, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ok, temos que nos divertirmos, temos que descontrair, temos que passear, temos que participar de festas, de eventos. Sim, tudo isso é importante, mas será que eu não devo ter metas, não devo ter planos? Eu devo levar a vida mais ou menos no estilo seja o que Deus quiser? Talvez não dê certo. Então, saber um pouco sobre mim é importante. Eu tenho que saber sobre mim, eu tenho que saber sobre minhas potencialidades, saber sobre minhas capacidades, saber sobre minhas limitações, não é? Eu preciso ter certa ambição na vida, eu tenho que ambicionar alguma coisa, eu tenho que querer alguma coisa, eu tenho que desejar alguma coisa, algum lugar, alguma conquista pessoal, profissional. Bom dia, G. Eu tenho então que ter esta ambição. É claro que antes eu tenho que saber sobre mim, conhecer, como eu disse, as minhas potencialidades. E por acaso, reconhecendo minhas limitações, minhas incompetências, minhas incapacidades, eu devo, portanto, se eu tiver esta ambição, eu devo corrigi-las, estudando, aprimorando, buscando, enfim, realinhar essas minhas habilidades, essas minhas competências, a fim de conseguir aquilo que eu quero. Portanto, a condição onde eu surjo, onde eu nasço, onde eu cresço, a minha origem, não tem muito a ver com este meu legado, não tem muito a ver com minha honra. Isso vai ser construído ao longo do tempo, mas para isso eu preciso ter metas, enfim, eu preciso querer me conhecer, e aí o processo de terapia na área pessoal vai ajudar muito. Eu preciso então saber sobre mim, ter ambição, eu preciso estabelecer planos na minha vida.
não dá para ficar o tempo todo mais ou menos. O que você quer ser quando crescer? Ah, não sei. Período como adulto é como será amanhã. Sei lá, morrer, morre mesmo. O importante é viver hoje. Então, se eu fico nesse looping de tanto faz, num looping de não sei amanhã, um looping não sei como será, não sei o que vai acontecer, o futuro a Deus pertence, e se eu fico neste patinar na maionese, eu não estou construindo algo efetivamente positivo para a minha vida, eu estou simplesmente vivendo, como se um animal fosse, não é? Um gato, um cachorro que acorda, come, bebe, dorme, e fica nesta rotina. Não há um plano, não há um projeto de ascensão, não há um projeto de correção, de realinhamento da vida. Fico neste looping, mais ou menos assim, mais ou menos, é a vida mais ou menos, ganhando mais ou menos, uma vida mais ou menos, padrão mais ou menos, e amanhã seja o que Deus quiser. Ah, se amanhã eu não sei se vou morrer. É uma frase comum, né? Morrer, morre mesmo. Então tenho que aproveitar o hoje. Aproveitar de que maneira? O que é aproveitar? É não construir, é não planejar, é só festar, é só churrasco, é só balada, é só pescar, é só... Então eu não entendo essa insistência em permanecer naquilo que está ruim, mas não ter ambição de melhorar. E ao mesmo tempo reclama que está ruim e que não consegue, se vitimiza dizendo que o outro tem sorte, mas sem reconhecer o esforço deste outro. Então nós precisamos estabelecer esta relação. Então a nossa conquista não está no nascimento ao nascer, mas ao longo de nossas vidas. Então nós temos que construir isso. Legado, por exemplo, como quando falamos em legado, não são os bens que eu construí, não é a herança que eu vou deixar, mas a minha história de vida, o meu caráter, minha personalidade, aquilo que fiz, aquilo que construí, as relações que eu construí ao longo de minha vida, as coisas boas que eu fiz, ou as coisas ruins. Eu posso deixar um legado de crime, ou um legado de honra, ou um legado de destruição, um legado de promiscuidade, ou um legado de uma sociedade mais feliz, de grandes teorias, de grandes conceitos e assim por diante. Aqui nesse momento, enquanto falo diariamente, eu falo sobre a minha vida, falo sobre minha família, falo sobre minha profissão, vou trazendo exemplos, você vai trazendo seus exemplos, seus questionamentos. Estamos aqui, de certa forma, construindo, mostrando para todos quem somos, mostrando o que pensamos, mostrando a maneira que encaramos a vida e os fatos que a vida nos apresenta. Então estamos construindo o nosso legado, construindo a nossa história dia a dia, nos aprimorando, nos corrigindo, nos reorientando e entendendo que todo este processo é construtivo, estamos construindo a nossa vida. Portanto, não dá para dizer, meu querido e minha querida, seja o que Deus quiser. Eu não sei o que vai ser amanhã, não tenho bola de cristal, enfim, eu ganho pouco mesmo, então tenho que me divertir. Mas por que eu ganho pouco? Por que eu não consigo melhorar? Por que eu não consigo evoluir, conseguir um cargo melhor, um salário melhor, uma posição melhor na empresa? Será que é porque o patrão é ruim ou porque eu não me esforço, não estudo, não me aprimoro, eu não corro atrás de algo que eu queira? Ou eu não quero mais nada na minha vida? Se eu não quero mais nada, então não vou reclamar, não é? Então parece que ficamos nesse looping, insistindo que a coisa não está bem, não está boa, não dá certo, mas eu não faço nada para mudar, esperando a lâmpada do Aladim, não é? A aparecer para solucionar os nossos problemas. Então, conhecer sobre mim, as minhas limitações, não tem nada de ruim reconhecer minhas limitações, a falta de habilidade, de competência. Pelo contrário, é somente conhecendo isso, reconhecendo isso, que eu haverei de crescer, caso eu queira crescer e sair deste lugar, dessa posição de vitimista, não é? Ter alguma ambição, eu quero ser professor, eu quero ser um engenheiro mecânico, ou um técnico em elétrica, um técnico em gestão, alguma coisa, porque hoje o acesso à formação, à educação está muito fácil. É muito fácil, temos hoje a facilidade do online e precisamos desmistificar, acabar de vez com essa ideia de que já estudou, então online não presta. É mentira, isso não é verdade. Nós vemos aí grandes universidades nacionais e internacionais hoje, o sistema EAD é muito forte, é muito bem estruturado e oferece grandes condições
para que, quando o aluno quer de fato, ele tenha uma ótima, excelente formação. Sou professor presencial e professor online, EAD, então eu sei exatamente, o meu desempenho é a mesma coisa, o professor é o mesmo, as explicações são a mesma, o conteúdo é o mesmo. Então, quer dizer, depende de cada aluno, de cada pessoa, evoluir ou não, aprender ou não. Então, as modalidades presenciais ou EAD, é claro que em alguns momentos deve ser presencial. Em alguns cursos específicos, como medicina, por exemplo, tem que ser presencial, porque há um envolvimento de um terceiro, o cuidado com a saúde pública, com segurança, por exemplo. Mas eu tenho que sair então deste lugar, porque o acesso para que eu possa mudar, as condições para que eu possa mudar a minha vida estão aí oferecidas. Mas eu não quero, porque eu prefiro ficar na posição de vitimização, não é? Para que outro me carregue no colo, para que o outro olhe para mim como coitadinho. Não podemos ficar nessa posição de coitadinho, né? Então, eu nasci, às vezes, em certa condição, eu tive ou tenho uma infância, uma adolescência ali que é difícil, então eu tenho que lutar para sair desta situação, conhecendo-me, tendo a missão, estabelecendo o plano, tendo sonhos, não é? Eu preciso movimentar-me neste sentido, nesta direção, para não ficar patinando, para não ficar ali neste looping, reclamando, mas eu não saio daquilo. Percebe? Então é como o próprio Freud vai trazer uma reflexão para a gente. Qual é a sua responsabilidade sobre o caos do qual você reclama? Eu reclamo que a coisa não está certa, que a coisa está ruim, mas eu não faço certo. Eu reclamo que ganho pouco, mas não procuro me aprimorar. Eu reclamo que a saúde não está boa, tal, mas eu continuo fumando, continuo bebendo. Eu reclamo que o gato me morde, mas eu continuo mexendo no gato, cutucando, provocando o gato. Percebe? Eu tenho que perceber-me nesta situação e sair deste lugar comum, sair deste lugar de patinar, deste looping de apenas reclamar. Portanto, a minha honra, o meu legado, não é eu nasci, este será tal coisa e deixará tal história da sua vida. Não, eu preciso construir, né? Karen, bom dia também. Bom, prosseguindo a leitura, podemos alcançar nossos objetivos de forma mais ou menos eficaz, mas o fato de termos vivido em função de algo acrescenta um valor inestimável à nossa existência. O fato de termos vivido em função de alguma coisa, para alguma coisa, no sentido, na direção de alguma coisa. Ora, e aqui eu posso explicar muito claramente, você vai perceber. Talvez há uns 40 anos atrás, o papel do professor era algo assim, e aí eu falo de cátedra, sou professor, não é? Os alunos olhavam para o professor e era uma fonte de inspiração. O professor tinha uma autoridade absoluta na sala de aula. Havia uma obediência plena ao professor, à direção, aos coordenadores, à instituição, escola em si, e nós tínhamos o professor como uma referência, um mestre, eu quero seguir, e nós respeitarmos realmente, não é? A Constituição, as famílias tinham outra percepção, enfim, não existia esse amontoado de leis que dizem proteger, mas que destroem a sociedade. Nós sabemos isso quando se fala muito em direito, 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 e se esquece a responsabilidade, a conquista, as obrigações, o dever, não é? A obediência, o respeito, a hierarquia, as normas e tal. Quando se despreza isso e fala que só tem direito, avacalhou, a vaca foi pro brejo, evidentemente, né? Mas nós tínhamos um respeito profundo aos professores. Então, quando deixamos alguma coisa ser professor, eu tenho que ter uma meta, eu quero ser professor para... Eu quero ser engenheiro para, eu quero constituir uma família para, eu quero ser psicanalista para, eu quero ser, percebe? Então eu tenho que ter uma missão, eu tenho que ter uma proposta de vida, eu devo querer alguma coisa, eu devo desejar alguma coisa e construir esta coisa, porque depende de mim. Eu já trouxe aqui várias vezes, meu querido, minha querida, isso que eu estou falando não é autoajuda, não é uma literatura de cordel, não é. Olha, aquela reflexão que sempre falamos, não é?
Bom, na vida, eu estou aqui numa estrada, eu tenho uma direita e tenho uma esquerda. Eu tenho uma estrada asfaltada ou uma estrada carregada de espinhos, eu escolho, não é? E tem certas ocasiões em que eu não preciso nem ser inteligente, basta ser menos burro para entender o que tem ali. E aí não depende de inconsciente, de transtorno, de distúrbio, não. São coisas flagrantes. Ora, eis uma casca de banana no chão. Se eu pisar na casca de banana, eu vou escorregar e bater com a bunda no chão, não é? Eu estou com o carro, se eu andar, existe o sentido de direção. Se eu entrar numa avenida com um movimento muito grande na contramão, certamente eu vou bater o carro. É um ato consequência, é uma questão de responsabilidade, de percepção. Se eu não trabalhar, não terei dinheiro, não terei condições de sobreviver. Apenas uma questão de reflexão rasa, simples. Então eu tenho que ter alguma proposta, devo ser alguma coisa. Eu escolhi ser gari. Ótimo, escolha ser o melhor gari. Mas não terá remuneração, por exemplo, de um professor, de um engenheiro, de um médico, por exemplo. Né? A formação em gari é muito mais curta, é muito mais rápida do que a formação de um médico, por exemplo. Não é? E o caminho que este médico, desse aluno, você vai percorrer é muito maior, as dificuldades muito maior, muito mais longo, o investimento de si financeiro muito maior. Portanto, mas eu não tenho condições, por exemplo. Há sim condições em universidades públicas que eu dependo de fazer cursinho, treinamento, enfim, vai depender daquilo que eu ambiciono para mim, daquilo que eu quero para mim. Eu preciso, portanto, ter esta consciência plena de o que é que eu quero, como atingir, porque se aquilo é possível, se depende de mim, nada nem ninguém me impedirá de conseguir. Eu já falei aqui muitas vezes sobre o acesso à informação, o acesso aos cursos, o acesso à formação. Nós temos hoje muitos e muitos cursos EAD, como eu já disse, e sou professor de EAD, sou professor presencial. Eu digo para você, é o mesmo professor, é o mesmo conteúdo, a mesma avaliação. Não há de se querer, principalmente na contemporaneidade hoje em dia, querer dizer, formação por correspondência. Isso não existe mais. Isso é desculpa de quem não quer estudar, é desculpa de quem não quer se esforçar, não é? Ângela, bom dia. Salete, bom dia também. Bem, então, prosseguindo aqui no texto, quando enxergamos a vida desta maneira, nossa origem humilde e os erros que porventura tenhamos cometido no caminho perdem a importância. Quando enxergamos a vida desta maneira, a nossa origem humana e humilde, e os erros porventura tenhamos cometido no caminho, eles perdem importância. É o que eu estou dizendo. Quando eu me percebo então nesta condição, quando eu me percebo então neste lugar de que eu preciso mudar, e ao mudar, ao caminhar, ao aprender, ao buscar esse conhecimento, esta formação, este lugar desejado, eu erro. Ora, eu tenho então que entender, compreender que o erro em si, e é bom falar sobre isso de novo, porque é um tal na clínica, eu sou culpado, eu só erro, porque o meu erro não me permite caminhar, porque meu erro, porque eu errei, porque a culpa, porque isso, por aquilo. Paremos, meu querido e minha querida. Livros Calixto também, muito bom dia. O erro é a maior fonte ou forma de aprendizado. Lembremos-nos que a própria ciência, tentativas, erros e acertos, não é assim? Erros, repetições até que se acerte. O que é a ciência? Aquilo que se comprova através de repetições, de experiências. Isto é ciência. Então, tentativas e erros, a nossa vida, nós temos que nos permitirmos ao erro, permitirmos-nos errar, porque o erro faz parte do processo de aprendizagem. O erro é uma escola. Claro, não vou sair por aí matando pessoas, roubando. Não é deste erro que eu falo, isso é crime, não é? Então que tenhamos isso muito claro. O professor Narciso fala que temos o direito de errar. Eu não estou falando que temos o direito de sair matando por aí, ou roubando as pessoas, ou sequestrando, ou estuprando. Não é deste erro que eu falo, evidentemente. Isso é crime, não é? É bem diferente. E todos nós sabemos o que é um erro na tentativa de acertar, o que é um crime, não é? Bem, então ele deve ser, o erro, um aprendizado e forte. Olha, eu tentei
desta forma não deu certo, então eu posso tentar assim, eu posso tentar este caminho, para cá não deu certo, mas para cá pode dar, não é? Só erra quem vai atrás dos objetivos. Sim, Salete, só erra quem vai atrás do objetivo. Exatamente isso. Uma forma certeira de não errar é eu sentar aqui, ó, cruzar o braço, bundão na cadeira, eu não vou errar. Mas também não vou sair do lugar, não é verdade? Ah, bundão na cadeira, braço cruzado. Ah, eu não erro, eu sou bom. Ah, bobão, fique aí. Bundão na cadeira, braço cruzado. Braço cruzado. Você não vai errar, mas também não vai sair do lugar. Não vai prosperar, não é? Bem, a Kemi também, muito bom dia, Amanda. Então, este erro que nós cometemos ao longo da vida, ele é um aprendizado, ele deve ser motivação, ele deve ser um estímulo para que eu acerte. Ah, então eu fiz errado, mas agora eu vou fazer certo. Ah, eu errei esta receita? Agora eu vou fazer certo. Ah, eu errei o caminho, agora eu vou fazer certo. Ah, eu errei. Então eu tenho que aprender a errar, né? Ficar sentado é um erro gritante, claro, com certeza. Então o erro deve ser visto, encarado como um direcionamento ou um redirecionamento. Sempre que planejamos coisas na vida, meu querido e minha querida, em determinado momento eu vou precisar parar, pensar e realinhar, para reavaliar, não é? Repensar neste plano, porque coisas acontecem, muitas coisas acontecem ao longo da vida e eu tenho que parar, replanejar, recalcular a rota. Quando você erra no GPS lá, o que aquela mocinha ou aquele rapaz fala ali? Recalculando a rota, aquela voz famosa, né? Recalculando, você errou. Erra de propósito uma rua com o Waze ou com o GPS, enfim, e tal, Google Maps, vem aquela voz, né? Recalculando a rota. Quer dizer, recalcular. Então esse tipo de erro não inviabiliza a viagem. Um pequeno erro de trajeto não anula a sua viagem, nem quer dizer que você não vai chegar no destino. Então, este recalcular é importante, o erro faz parte deste aprendizado, não é? O erro vai fazer parte. Então, prosseguindo na matéria, para ver com clareza, então, e atuar de forma coerente, precisamos de algo parecido com o roteiro pessoal. Então, nós precisamos entender, aí o texto vai propor que você faça um papel, enfim, uma linha vertical, e tudo que você fez até hoje, ponderando os caminhos que percorreu, o lugar que chegou, enfim e tal, e do outro lado aquilo que você almeja para a sua vida. Quando na verdade nós temos que pensar, reconhecer algumas coisas importantes. Meu Deus, como fui infantil. Como eu fui infantil em fazer certas coisas, como fui infantil em brigar, não é? Ontem nós falamos sobre o silêncio e sobre aquela forma infantil de uma pessoa ficar zangada. Não lembrou do meu aniversário, também não vou lembrar o dele. Fico em silêncio. Ah, não fez aquilo, também não vou fazer aquilo. Não me deu uma bala, não vou dar o pirulito. Quer dizer, é um jogo infantil que nós vamos nos envolvendo e prejudicando a nossa vida. Então, reconhecer o quão infantil eu fui às vezes, em tendo determinadas atitudes, agindo desta ou daquela forma, o quão irresponsável eu fui, em não entender a minha responsabilidade diante das coisas que acontecem. O Freud vai trazer isso, e eu repito para você que chegou agora. O Freud vai perguntar qual é a sua responsabilidade sobre o caos do qual você reclama. Nós temos que pensar nisso, isso é crescer, meu querido e minha querida. Isto não é menosprezar-me, não é diminuir-me, é crescimento, não é? Só erra quem faz, professor. Claro, Karen Bortolini, só erra quem faz. Isso é uma virtude. Eu não devo olhar como desânimo, mas como estímulo, como motivação, como redirecionamento da minha vida, não é? Portanto, refletir sobre o quão infantil eu fui, o quão irresponsável eu fui, o quão inconsequente eu fui. Claro que eu devo pensar sobre isso, e isso não é medindo, se eu for reconhecer que eu sou irresponsável, que eu fui irresponsável, se eu for reconhecer que eu fui inconsequente, se eu for reconhecer que eu fui infantil, isso vai me diminuir, isso vai me denegrir. Que lei do engano. Aí sim é uma infantilidade pensar desta forma. Pelo contrário, eu só admito que estou no caminho errado quando eu aceito que errei o caminho. Então eu estou admitindo, errei o caminho. Se fui infantil, se fui irresponsável, se fui, provavelmente não prestei atenção nas placas, na sinalização, enfim, devo reconhecer, errei.
Eu fui um moleque, eu estava preferindo aqui escutar música do que prestar atenção na placa. Fui infantil, fui irresponsável, fui inconsequente. Percebe? Não tem nada de mais eu reconhecer isso a certa altura da minha vida, do meu percurso. A vida é um percurso longo. Nossa vida é uma viagem interminável e nós temos que buscar sempre por novos lugares, novos postos, novas posições, novos relacionamentos, novas pessoas, novas conquistas em nossas vidas. Qual é o início da queda, meu querido e minha querida, de qualquer pessoa? Não é? O início da queda é quando eu acho que eu não preciso aprender mais nada, que eu já sei de tudo. Eu não ambiciono mais nada. Eu estabilizo, eu paro e tudo continua evoluindo, eu começo a cair. O início da queda é quando eu acho que já não preciso aprender mais nada. Não preciso fazer mais nada, comecei a cair. Eu preciso então continuar com este projeto, com esta ambição, para construir este meu legado. Então a honra de minha vida, o meu legado não está no nascimento, na minha condição origem, na minha origem humilde ou mais abastado, não importa, mas naquilo que eu construo ao longo da minha vida, naquilo que eu estou fazendo ao longo da minha vida, não é? E de que forma eu estou encarando e levando isso. Independentemente aqui, não falo de pobreza ou de riqueza. Eu não falo disso, de ter ou não bens, posses. Não é isso que eu estou dizendo, mas enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto cidadão, né? José Augusto, bom dia também, meu querido, bem-vindo. Bem, então, eu devo me questionar o agora, como é que está a minha vida? Eu continuo fazendo do jeito que eu estou fazendo? Ou eu quero mudar a minha vida? Eu vou continuar do jeito que estou, reclamando, me vitimizando, dizendo que não tenho sorte, dizendo que o outro tem sorte na vida, dizendo que eu sou vítima da sociedade, dizendo essa afirmação de vítima da sociedade é uma coisa, é uma forma idiota de fazer com que a pessoa continue na mercadoria, não é? Não existe isso. Nós temos que lutar, temos que sair. É claro, não vou entrar no mérito aqui dos crimes e tal, contra muitas pessoas. Mas dizer, eu nasci assim, eu vou ser assim, síndrome de Gabriela, ou a neurose do destino, neurose do fracasso, isso há uma explicação, é um transtorno que nós estudamos isso. É preciso movimentar-me, eu preciso, eu caí numa areia movediça, eu vou morrer, 3 dias e meio para aquela areia afundar, vou morrer, pô, sai dali, se mexe, tenta sair, não é? Eu preciso me movimentar em direção àquilo que eu quero. O diploma não vai cair no colo, meu querido e minha querida. Não vai. O conhecimento não há, como numa história infantil, abre-se a cabeça, abre-se ali o cérebro, joga tonelada de livro, pronto, aquela pessoa já sabe tudo. Não, nós temos que buscar. E dá trabalho buscar conhecimento, dá trabalho crescer profissionalmente, dá trabalho crescer enquanto ser humano, renunciando às benesses, às facilidades, aquelas coisas tortuosas. É difícil conquistar as coisas. Então, acreditar, eu tenho direito, então eu tenho direito ao meu salário. Então vou ficar aqui sentadão, bundão na cadeira, porque eu tenho direito, no fim do mês o salário cai. Nossa, mas que mentira, que bobagem. O salário não é um direito, meu querido e minha querida, você tem que conquistar o seu salário. Você tem que trabalhar 30 dias, não pode faltar, não pode, tem que cumprir metas, cumprir planos, afinal de contas o trabalho é a venda da sua mão de obra, não criar atrito na empresa, enfim, não encher de atestado médico, senão ao longo do tempo você vai perder o seu emprego. Então é uma conquista. Eu tenho que ser respeitado. Eu estou reclamando porque as pessoas não me respeitam. Eu tenho direito. Mentira, outra mentira que inventaram ao longo de nossas vidas. O respeito que eu reclamo, eu preciso conquistar. Não é? A própria oração de São Francisco, eu até me exalto neste momento, porque esse discurso pífio, ridículo, eu tenho direito de ser respeitado, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Que mentira! Nós temos que conquistar. Eu conquisto o respeito através de minhas ações, minhas atitudes, minhas relações interpessoais, a forma que eu trato o ser humano, a forma que eu trato o papai, a mamãe, a forma que eu trato o professor, que eu trato o meu vizinho, não é? Então, eu respeito as pessoas para que elas me respeitem. Sou leal com as pessoas para que elas sejam leais comigo. Amo para ser amado. É a oração de São Francisco, um dos textos mais belos que eu já li.
Amar para ser amado, respeitar para ser respeitado, doar para receber, compreender para ser compreendido. Que história é essa de que eu não quero fazer e só quero receber? Isso é babaquice. Isso é ficar neste looping de não construir nada, do vitimismo, da tal vítima da sociedade. Quer dizer, nós temos muitas histórias de ricaços que construíram uma vida de merda ao longo de suas vidas e muitas pessoas de origem humilde que se transformaram em pessoas de altíssimo respeito por seu legado. É o esforço, o empenho, a dedicação de cada um. Eu preciso construir. Então a minha honra, o meu legado não está na minha origem mais rica ou mais humilde, mas da forma que eu conduzo, que eu construo a minha vida, terminando eu lá, rico ou pobre. Quantas e quantas histórias de sucesso ou de fracasso, de ricos e pobres, lá na frente. Então esta ideia de que a neurose do destino, neurose do fracasso, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou ver assim, eu tenho azar, não vai dar nada mesmo. Mentira, eu tenho que buscar, eu tenho que lutar contra isso, não é? Então, eu quero continuar, eu quero mudar. Se eu quero continuar, ótimo, então continue. É um arbítrio, é um direito que todo mundo tem. Quer continuar se considerando vítima, azarado, enfim, nasci para ser pobre, nasci para ser zoado, nasci para não crescer na vida, Ótimo, continue nisso. Mas a vida apresenta-nos diversos caminhos, diversas oportunidades, diversas opções, onde nós podemos escolher qual caminho eu quero seguir. Geralmente preferimos o caminho de rosas, que vai levar a um lugar comum. Aquele caminho de pedras, o caminho com espinhos, certamente é muito mais penoso, mas vai fazer com que eu conquiste outras coisas muito diferentes do trivial. Mas eu não quero percorrer esse caminho mais difícil, eu não quero me esforçar, eu não quero atravessar madrugadas estudando, eu não quero me privar de algumas coisas, de alguns prazeres hoje, pensando no futuro, eu não quero. Eu quero a rapidez, eu quero exatamente o imediatismo e depois eu me torno vítima, não é? Edu Melo, bem-vindo, meu querido José Augusto, bem-vindo também, Rosa Cruzado, Naira Venturim também, muito bom dia. Bem, então, o que eu fui, o que eu quero ser. O que eu fui e o que eu quero ser. São duas perguntas óbvias que cabem-nos numa mesma reflexão, não é? A nossa mudança interna é ingrediente essencial para a mudança externa. É isso, Salete. Bom dia com alegria, Rosa Cruzado. Bom dia com alegria, olha que legal. Bom dia com alegria, olha que legal isso, né? Bom dia. Bom dia com alegria, que bacana, né? Isso aí, acho que eu vou introduzir aqui nas minhas lives. Bom dia com alegria, gostei dessa. Tá vendo que saudação legal, que predisposição para levar a vida? Bom dia com alegria. É a Rosa Cruzado que falou isso. Com alegria, claro. Mas eu tenho motivos para transformar meu dia em alegria, é isso. A Rosa Cruzado acordou hoje dizendo, meu dia será um dia de alegria. Ela decidiu e assim será. Pronto, não é, Rosa? Bom dia com alegria. Ela decidiu que será, porque os problemas eventualmente que aparecerem vai enfrentar com sabedoria, com tranquilidade e assim por diante. Mara, minha esposa, também acabou de entrar na live, deve ter chegado na escola já. Bom dia. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu fui uma criança, eu fui um fracasso, eu fui um fraco. Ok, reconheci isso. Não morri por reconhecer isso. E agora o que eu quero ser? Eu quero ser forte, eu quero ser adulto. Ótimo. O que eu fui? Eu fui o cara que só errava o caminho. Por quê? Porque eu insistia em falar que eu não preciso de GPS, eu não preciso de UE. Agora, o que eu quero ser? Pô, eu entendo que eu preciso de ajuda, que eu preciso de apoio, que eu quero seguir um novo caminho. É uma questão de decidir. A grande vantagem é que nunca é tarde, meu querido e minha querida. Nunca é tarde para nos redirecionarmos, para aprendermos. Não é? Nós temos muitas e muitas e muitas, mas quando eu falo muitas, são muitas e muitas e muitas histórias de pessoas, histórias lindas que nos comovem até. Pessoas com 70, 80 anos se matriculando, fazendo vestibular, cursando faculdade. Estou falando com 70, com 80 anos de idade se formando em graduações, num novo emprego, numa nova função. A vida é escolha. Tem gente que aos 60 anos se aposenta, bota o pijamão,
fica no sofá o dia inteiro, vai na praça ver o pombo cagar, ficar jogando truco. Opa, falei um palavrão. Mas a verdade é essa. Ah, todo mundo fala cagar, né? Então, mas tem gente que aos 60 se aposentou, tem disposição, eu quero fazer um novo curso, eu quero uma nova profissão, eu vou fazer uma transição de carreira, eu vou continuar estudando, eu vou continuar trabalhando, porque eu tenho perspectiva de vida, pulsão de vida. Perceba então que é uma escolha. Eu falo 60, porque geralmente aos 60 se aposenta, não é? Geralmente, se bem que essas mudanças de leis agora vai 65, um pouco antes, um pouco depois, enfim, não entendo muito dessa lei, mas é mais ou menos isso. Então eu escolho o que vou fazer. Botar o pijamão, ficar no sofá o dia inteiro, vou na praça jogar truco com os velhinhos, vou começar a falar, estou com dor aqui, estou com dor ali. É claro que com o tempo as limitações físicas vão aparecendo, é o famoso com dor, né? Com dor para cá, com dor para lá, com dor aqui, dor na batata da perna, com dor para cá um pouquinho. E vai. Quer dizer, é a vida, é o processo da vida. É escolha, o que é que eu vou fazer? Então as possibilidades estão aí para você e para mim. Há muita facilidade de crescimento, de aprendizado hoje, meu querido e minha querida. É muito fácil, o acesso é fácil. E quando falamos em cursos técnicos, há muitos e muitos e muitos gratuitos, inclusive. As ETECs, as FATECs da vida, que oferecem cursos gratuitos de formação técnica ou tecnólogos. Então dá para buscar, mas tem que querer. Eu tenho que abrir mão de estádio, de churrascada todo dia, de balada, eu tenho que me esforçar. Se eu não me esforço, se eu não corro atrás, não adianta me vitimizar. Então, um discurso inútil, inócuo e irresponsável, porque as opções estão aí, as facilidades ou dificuldades são as mesmas. Independentemente de condição social, independentemente de etnia, nós temos que buscar isso se eu quero. Não adianta, eu queria tanto tal coisa, mas você não vai correr atrás. Então não adianta se vitimizar. O outro tem sorte. Não, ele foi atrás, não é sorte, ele foi atrás, ele estudou, ele buscou, ele se privou. Muitas madrugadas debruçado em livros, ele foi atrás, ele buscou e estudou, não é? Então a virtude, meu querido, minha querida, é mudar para o bem e não permanecer no mal. A virtude, o meu legado é construir as coisas, as histórias de minha vida, meus ensinamentos, as coisas pelas quais eu lutei, não os bens que eu deixei, porque os bens que eu deixei vão virar brigaiar dos herdeiros, e nós sabemos disso, né? Não existe idade correta para as conquistas, só não dá mais quando fizermos a passagem. Não receita de bolo, não. Falo sempre para o Gui. É verdade. Gui é o filho da Salete Guilherme. Então, é isso que ela falou. Não existe idade, tempo para mudar. É agora. Se eu quiser dar um novo rumo para a minha vida, eu faço agora. Se eu disser assim para você agora aqui, ó. Olá, não tem mais Projeto 626, tá bom? Tchau, tchau, foi um prazer. Então, acabou. Eu mudo a minha vida, mudo o seu hábito, mudo tudo, todo mundo está acostumado. Meu Deus, e agora? O que aconteceu? Eu digo, até amanhã no Projeto 626. Pronto. Eu mudo as coisas numa decisão. Vou começar a estudar. Vou mudar de carreira. Eu vou perdoar aquele meu vizinho. Eu vou dar um abraço no meu pai. Eu vou reconhecer meu erro diante da minha esposa, meu marido. Eu decido. Parece complexo, é tão simples. Eu mudo, eu decido. Eu redireciono a coisa. Então, voltando à origem da live de hoje. Nossa honra não é construída por nossa origem, mas por nosso fim. É o que eu faço, o destino. A forma que eu decido encaminhar as coisas, a minha vida, as pessoas, a minha profissão. Tá bom? Meu querido, minha querida, um grande beijo para você. Fica com Deus e ótimo dia. Como disse aqui uma participante, bom dia com muita alegria. Beijo, tchau, tchau.